A minha entrevistada de hoje é Maria Sartori, da consultoria Robert Half. E o tema da nossa entrevista será as profissões em alta no agro para 2024. Maria Sartori, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Divino. É um prazer estar aqui com você hoje, com vocês, para falar desse assunto que interessa tanta gente, com esse material que a gente acabou aí de tirar do forno. Então vamos lá, tem bastante prosa aí para hoje. Pois é, até eu estou querendo trabalhar no agro agora. Eu admito que depois de tantos anos de consultoria, isso também passa pela minha cabeça, Divino. Dia desses eu tenho um portal de notícias que se chama agriprosa.tv. E dia desses a gente colocou uma matéria lá falando dos salários e tal, né? Aí um monte de gente começou a me falar, e aí até eu quero desse jeito, né? Então vamos entender hoje se Vamos entender o realmente é desse jeito. porquê, né? O porquê. Vamos nessa. Maria, conta para mim, quem é você, o que que você faz, onde é que você mora? Então vamos lá, Divino. Bom, meu nome é Maria Sartori, eu sou uma das responsáveis pela estrutura da Robert Half aqui no Brasil. E a Robert Half, Ronaldo, é uma consultoria voltada aí para recrutamento, seleção, é uma consultoria voltada para alocação de talentos, mas de maneira especializada. Então, são normalmente profissionais que a gente fala que está no meio e no topo da pirâmide. São aqueles profissionais que, pensando numa questão salarial, são profissionais que vão de cerca de R$ 5.000 até aí o que a gente chama de C-level, que é o topo da pirâmide. Então são aqueles profissionais que acabaram de sair da universidade, até aí as posições mais sênior. A consultoria é uma multinacional norte-americana, nós somos a maior e mais antiga consultoria no que se diz respeito à alocação de mão de obra especializada. E a gente acaba atuando, obviamente, em todos os segmentos do mercado, né, então varejo, indústria, saúde, energia e, obviamente, o agro, que já há um bom tempo tem uma grande expressão aqui dentro da consultoria. A gente já tem no Brasil quase 17 anos e desde sempre o agro aí vem aparecendo de uma maneira muito forte. A gente atende, isso também é importante comentar, né, Divino? A gente atende desde empresas nacionais de porte pequeno, passando pelas famosas agtechs aí voltadas à tecnologia, até as grandes multinacionais. Então a gente atende o agro como um todo. O agro sempre esteve no escopo de vocês? O agro sempre esteve no nosso escopo e ele, a cada ano, ele ganha mais relevância. E por que isso, né, Divino? Obviamente, o agro tem, todos nós sabemos, uma expressão altíssima aí no PIB nacional, mas olhando para o escopo da consultoria, o agro, de todos os segmentos que a gente tem, ele é o segmento que mais acelera em termos de profissionalização e busca de mão de obra especializada. Então, é por isso também que o agro é um segmento tão forte para a gente. Eu me lembro quando o agro não exigia, não tinha essa necessidade de mão de obra especializada, né? Até tem um exemplo que eu cito muito aqui, Maria, que é interessante. Eu me lembro quando o pessoal tentava contratar tratorista. Então, era uma profissão demandada pelo agro Sim, antigamente, né? E era complicado porque muita gente, no geral, as pessoas que queriam trabalhar de tratorista eram aquelas pessoas que não tinham qualificação, eram pessoas iletradas, né, muitas vezes, lógico, nem todo mundo.
tinha aquele estigma de que o cara era preguiçoso, não queria trabalhar, quebrava a máquina para ficar parado, para o proprietário ir lá na cidade buscar a Sim, peça, demorava 2 dias e tal. É uma profissão que sumiu, não é, existe mais tratorista, é, né? é Hoje uma existe o profissão. operador de máquina, que é uma pessoa altamente capacitada, especializada, ele tem que ter uma ideia de GPS, tem que entender sei lá, de uma série de coisas, né? Como apertar os botões certos ali, que são muitos botões. Então, o agro ele mudou muito a face nos últimos anos. E, logicamente, que com essa configuração mudou também o salário desses profissionais, né? Certamente, certamente. E traçando um paralelo para isso que você tá comentando, Divino, hoje, por exemplo, uma das posições mais demandadas no segmento agro pra gente, é o que a gente chama de gerente de fazenda, que é o profissional que é responsável aí por tocar a fazenda, como um todo, né, ele é o responsável ali pela propriedade. E quando a gente olha num passado não muito distante, exatamente como você disse, não era uma posição onde você precisava, de uma formação acadêmica, de conhecimento técnico, de conhecimento financeiro, para liderar aí uma propriedade rural. E hoje em dia, é uma das posições que para a gente é uma das mais demandadas, exige um nível de conhecimento e preparo técnico, não só a questão de ser um engenheiro agrícola, de ser um agrônomo, mas também ter um MBA na área de finanças, esse tipo de coisa, e é uma das profissões mais bem remuneradas aí dentro dessa cadeia agro. Coisa que, insisto, num passado não muito distante, não existia essa necessidade e muitas vezes os grandes proprietários de fazenda contratavam um profissional para coordenar, para ajudar as atividades da fazenda, muito por indicação, e não precisava ser profissionalizado como é hoje. Então, a gente percebe, que em todos os âmbitos, o agro mudou e mudou muito rápido e continua mudando muito rápido, né. Maria, esse profissional, deixa eu pegar o exemplo aí de gerente de fazenda. Ele necessariamente tem que ter um curso superior ou não? Ele pode ter um curso técnico na área e mesmo assim ainda conseguir a vaga? Olha, Divino, quando a gente vai conversar com um cliente, para entender o perfil da posição, a gente sempre faz a pergunta: "Senhor cliente, o que que é mais importante? É a formação do profissional ou é a experiência prévia do profissional?". E aí, eu respondo a sua pergunta no seguinte da seguinte maneira: não é que a questão de ter a faculdade é mandatória para a posição, mas o que a gente mais vem percebendo é que se trata cada vez mais de um ponto de decisão, de desclassificação de um profissional em detrimento do outro. Então, cada vez mais esse profissional está sendo demandado, sim, com o conhecimento técnico, com a formação acadêmica. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta interessante, porque a gente escuta muito essa pergunta dos profissionais: "Poxa, Maria, mas faz 20 anos que eu toco propriedade rural, eu sempre, fiz o meu trabalho de maneira onde eu sempre fui muito bem reconhecido e de repente você vem e me pede uma formação acadêmica, mas não sou eu, Maria, que peço, não é a consultoria que pede". Cada vez mais vem se tornando uma maneira de se decidir entre um profissional e outro, a questão da formação acadêmica. E isso serve também para essa questão financeira. Até pouco tempo atrás, um profissional que tivesse a formação em agronomia, não seria demandado por ter conhecimento financeiro para tocar uma fazenda. Hoje em dia,
já vem sendo cada vez mais. Então a gente percebe que essa profissionalização, ela vem avançando e de uma maneira bastante rápida. Até que ponto liderança e espírito de equipe influencia na contratação de um profissional? Influencia muito, porque quando a gente tá falando a respeito, principalmente desse profissional que é o gerente de fazenda, ele lida com uma gama de pessoas grandíssima. Então, ter a experiência em gestão de pessoas, saber liderar, ter a capacidade de se comunicar com todo tipo de profissional, além dessa capacidade de análise financeira e cada vez mais a questão da sustentabilidade, ela é vista sim com muito bons olhos e vem se tornando aspectos na hora de decidir entre um profissional e outro. Então, tanto a questão de liderança, relacionamento interpessoal, capacidade de comunicação, um olhar sensível para pessoas e para relações, ela é cada vez mais demandada. Eu costumo dizer o seguinte: biblicamente, existe uma passagem que diz o seguinte: a quem mais é dado, muito mais será cobrado. Então, salários maiores, né, mais recompensas, mas também, logicamente, que se exige muito mais. Falando em recompensas, o que as pessoas gostam de receberem além do valor, além do salário? Além do salário, né, e esse é um ponto interessante. A gente sempre usando o gerente de fazenda aí como exemplo, né, conforme eu comentei, essa é uma das posições, mais bem remuneradas dentro do agro. Então a gente está falando de uma faixa salarial que varia aí de 19 a 25 mil reais. Só que isso é o mensal daquele profissional. Esses profissionais, esses melhores profissionais que são inclusive altamente disputados hoje em dia, a cenourinha que é colocada na frente deles, é verdade, é sempre a questão da bonificação ou participação aí pelos lucros, pelos resultados, que é sempre atrelado à questão da safra. Então, este salário, ele pode muitas vezes, dependendo aí da do resultado daquele ano, é sempre anual, né, Divino, ele pode muitas vezes dobrar, pensando num período anual. Então você vê que realmente é uma profissão bastante interessante do ponto de vista salarial. Nós estamos no mês das mulheres, participação das mulheres nesse mercado. Ela vem crescendo, né, Divino, ela ainda é bastante tímida, mas ela vem crescendo não na velocidade, obviamente, que nós gostaríamos, eu particularmente aí, sendo mulher é uma coisa que eu sempre tô de olho, mas ela vem crescendo e algo que chama muita atenção, e isso é altamente puxado pelas multinacionais, que vêm muito com essa pegada de ESG, de governança muito em mente, é que hoje em dia, quando a gente vai fazer contratação, por exemplo, de representante técnico de venda, que é uma outra posição que é altamente demandada aí no mercado, muitas empresas nos pedem o shortlist pelo menos misto. Então, a mesma quantidade aí de homens que a gente apresenta para aquela posição, a gente apresenta de mulheres, porque as empresas, elas buscam muito a entrada dessa força feminina aí no campo, que é muito bem-vinda, né, porque principalmente a gente que está do lado de cada mesa, a gente sabe e a gente percebe que a diversidade, ela traz muitos pontos positivos. Então, a mulher aí no agro, ela também acaba ajudando bastante para que o negócio prospere. É interessante isso porque era um mercado essencialmente masculino, mas com o tempo a Sim. mulher conquistou seu espaço. Por exemplo, na agronomia, hoje a gente costuma ver, né, muitas mulheres trabalhando na agronomia,
e o famoso RTV que você colocou aí, existem muitas, né? Pelo menos aqui na região onde eu Muitas. moro, que é uma região agrícola. Agora, dia desses eu vi uma pesquisa, não é nem uma pesquisa, eu li uma matéria falando que hoje muitas empresas têm dificuldade de contratar pessoas da geração X, essa geração mais jovem aí, por uma série de questões, falta de engajamento, falta de profissionalismo, eles não gostam muito de receber ordens, digamos assim. O agro, ele demanda muito das pessoas, né? E muitas vezes o tratamento, ele é meio, eu vou usar uma expressão, nem sei se está correto, mas seria bruto, rústico e sistemático, né? Ainda. Então, tem espaço para a geração X do agro? É. E tem um outro aspecto que você não citou, que essa geração, ela não é adepta e o agro, ele demanda bastante, que é a possibilidade de você viajar e você estar disponível em outras localidades que não a sua, né. E esse, na verdade, de todos os pontos que você citou, que de fato são sim um desafio, pensando nessa geração, Divino, eu te digo que o ponto mais, crítico é, de fato, essa disponibilidade ou para viajar ou para morar em locais onde as pessoas não têm aí como base principal. Esse é um dos grandes desafios que a gente vê para engajar essa nova geração. E aí, assim, não tem muito o que fazer, né, porque as oportunidades estão lá para quem, obviamente, se dispõe a ir. Essa é a verdade. É mais ou menos como quem faz medicina e só encontra vaga lá no Piauí, no Maranhão, no Acre, né? Ah, mas eu quero ficar em São Paulo. Não, em São Mas eu Paulo quero não ficar em São tem. Paulo, e não tem. Isso é interessante, né, Divino, porque quando a gente pensa na agronomia, você estava citando aí da universidade, né. Aqui na Robert Half a gente tem muita entrada nas universidades, então a gente faz muitos projetos junto com eles, para explicar como que funciona o mercado de trabalho, o primeiro emprego e tudo mais. E hoje quando a gente entra nas faculdades de agronomia, tem 2 coisas que chamam muita atenção. Número um, indo ao encontro do nosso ponto anterior, hoje existem muito mais mulheres na agronomia do que há 10 anos. Isso é nítido. Entrar na faculdade hoje de agronomia e entrava há 10 anos atrás é outro cenário, é bonito de ver a diversidade. Esse é o primeiro ponto. E número 2 é esse ponto que antigamente os profissionais se formavam em agronomia, eles estavam dispostos a ir para qualquer lugar do Brasil, né. Ah, então eu vou para Rio Verde, eu vou para, pra Bahia, para Eduardo Magalhães, eu vou enfim, estavam dispostos a ir. Hoje em dia, os profissionais, eles buscam e querem muito ficar nos grandes centros, e a gente vê que essa é uma dificuldade bastante grande para quem pensa em carreira e em crescimento mais rápido, porque o que essas regiões de fato dão para os profissionais é muita experiência e uma possibilidade de crescimento muito rápida. Bom, com essa dificuldade de se encontrar pessoas da geração mais nova, muitas empresas estão buscando um profissional sênior. Esse está De em cabelo alta. branco, né, divino. Cabelo É branco. isso Está mesmo. tendo muito espaço para esse pessoal aí? Isso a gente vê não só no agro, tá, divino, a gente vê que é uma tendência do mercado como um todo, o que é muito positivo, porque por muitos anos, né, considerou-se que o profissional depois de seus 40, 45 anos, ele estava num declínio, e hoje o que a gente vê é o oposto acontecendo. Então, esses profissionais estão sendo cada vez mais bem vistos e benquistos dentro desse mercado. O que é muito positivo, porque se você olhar aí a evolução da pirâmide etária no Brasil, nós estamos envelhecendo, então que bom que está tendo espaço aí para todo tipo de profissional.
Bom, com a evolução do agronegócio e todas as mudanças que têm acontecido muito rápidas, né, muito rápidas, quais são as principais tendências desse mercado de trabalho para o agro? O que a gente vê, no agro aqui no Brasil, Divino, é que existiu e ainda existe, obviamente, mas por longos anos aí, existe investimento muito pesado do exterior, tanto em produtos, em equipamentos, bem como tecnologia. Então, uma das tendências que já é atual no mercado agro e que é demandada aí dos profissionais do agronegócio é cada vez mais o domínio do idioma, do segundo idioma, do inglês aí preferencialmente, para poder se comunicar com esse mundo globalizado, bem como também a questão da tecnologia. Então o profissional estar aí adaptado e aberto às novas tecnologias, ele é cada vez mais bem-vindos, porque hoje, Divino, se você for ver, tem duas profissões que cada vez mais são demandadas no agro, que são as profissões que estão inclusive na nossa lista aí de demanda, que foi muito forte em 2023 e continua em 2024, são os cientistas de dados, que são aqueles profissionais que extraem informações da situação atual para traçar estratégias melhores dentro do agronegócio. Então, esses dados podem ser aí usados para determinar melhor época de plantio para uma cultura específica, pode ser utilizado para analisar a genética de uma determinada cultura, de uma determinada espécie para decisões de melhoria genética, bem como aí para aumentar a produtividade de alguma cultura específica. Esse profissional, esse cientista de dados, ele é um profissional do agro que está intimamente aí ligado à tecnologia. E outra profissão que também vem muito em linha com essa questão da tecnologia são os famosos operadores de drones, que é uma profissão cada vez mais demandada. A gente tem uma dificuldade incrível para recrutar esses profissionais na quantidade que é demandada, porque simplesmente a gente não encontra profissionais aptos e capazes de. É tão interessante quando você fala do inglês, porque é uma coisa que eu tenho ouvido há tantos anos. Profissionais do agro, engenheiros agrônomos, entrou na faculdade de agronomia, entra num curso de inglês. Eu estava conversando com uma pessoa e ele falou para mim assim: onde é que eu consigo um curso de inglês rápido, para aprender inglês rápido? Eu perguntei para ele, falei, quantos anos você tem de idade? É. Eu tenho 52 anos. Eu falei, você passou 52 anos sem falar inglês. Agora, se quer inglês rápido, então você vai fazer o seguinte: prepare pelo menos mais 2 anos da sua vida para você estudar inglês, participar das aulas, fazer todos os exercícios, fazer tudo bonitinho, certinho, porque se você não entrar agora, daqui 2 anos você não fala nada. Se você entrar agora, daqui E dois você anos você vai vai falar mais ou menos. E você vai estar reclamando do mesmo ponto, né, Divino. E é isso, o Exatamente. idioma não é algo que a gente domina da noite para o dia e, como você bem mesmo explicou, demanda tempo aí e investimento. E é interessante isso, porque todo mundo fala: "Poxa, Maria, mas a gente escuta desde sempre essa reclamação do inglês". Na verdade, isso é muito resultado do sistema educacional que a gente tem, né, Divino, que infelizmente não propicia isso. Mas também, por outro lado, não dá para os profissionais ficarem esperando, e foi o que você comentou. De alguma maneira, isso tem que começar, e quanto mais tarde o profissional demorar para começar, mais tarde vai demorar para ele dominar, não tem muito jeito. Eu tinha uma escola de inglês. E um dia chegou É um agrônomo lá. mesmo? Eu tinha uma escola. Eu tive Que 3 escolas de interessante. inglês. Eu fui professor de inglês durante muito tempo. E um dia chegou um agrônomo, um senhor, já cabelo branco, e ele queria aprender inglês em 2 meses. Porque a empresa que ele trabalha foi comprada por uma multinacional
e ele ganhou uma viagem para conhecer a sede da empresa nos Estados Unidos. Só Sim. que um dos pré-requisitos era falar inglês. E ele Era tinha dominar dois o meses. idioma, né? Exatamente, ele tinha 2 meses até a viagem. Ele queria aprender em 2 meses. E a gente foi muito sincero com ele. Falou: olha, é impossível, não tem como, não dá. Ele ficou chateadíssimo, foi embora assim, revoltado, porque não era o que ele queria ouvir, né? Mas as pessoas realmente têm que se preparar. E dentro da questão que você falou do drone, eu não entendo por que as pessoas não se preparam também. Por exemplo, aqui na minha cidade, o Senar tem cursos preparatórios para operadores de drone de graça. As pessoas não pagam nada Ó, para aprender a operar o olha, drone. E eles ainda têm tipo uma agência de empregos isso que em pega Rio quem. Verde? Sim, sim, Que o Senar Goiás interessante. propicia isso. E aquelas pessoas mais bem ranqueadas, melhor qualificadas nos seus cursos, ainda saem empregados no geral, Eu com acredito, bons eu salários. acredito. E não tem, eu não entendo o que as pessoas querem. É, realmente, ou eles não têm a informação, e que bom que a gente está divulgando aqui no canal, ou de fato, eu não sei, porque de fato aqui é uma bela oportunidade para um mercado que só está começando e vai crescer muito ainda isso, Muito, Divino. muito. Para o pessoal não achar que nós estamos falando lero-lero, qual é a média salarial paga pelo agro? Olha, no isso aí obviamente vai variar muito de posição para posição, né. Então a gente comentou do gerente de fazenda, ele está aí em torno de 19 a 25 mil mensal, sem contar a questão de bonificação. Quando a gente vem para o operador de drone, pessoal de Rio Verde que está ouvindo a gente, que o Ronaldo já comentou que tem aí o curso que é gratuito. Um operador de drone hoje, como base, ele ganha cerca de R$ 5.000, podendo chegar a R$ 9.000 de salário fixo, né. E Que é quando a um gente baita de um salário para a que é um realidade do baita Brasil, né? é um baita de um salário para concordo com você, é um baita de um salário para a realidade do Brasil. Quando a gente vai para o representante técnico de vendas, que também é um profissional que não ganha apenas o salário mensal, afinal ele trabalha com a questão de vendas e tem a bonificação em cima disso. Quando a gente fala só de salário mensal, a gente está falando de uma média mensal de R$ 12.000. Então, assim, né, falando aí um pouco das posições, quando a gente fala do próprio cientista de dados que eu comentei com você, é um profissional que em média está ganhando também seus R$ 12.000. Então, essas profissões aí, Divino, a gente falou de algumas delas, né. Quando a gente fala de um profissional do agro, que tem a formação acadêmica, a gente está falando numa média salarial acima de R$ 10.000, que como você bem mesmo comentou, pensando na remuneração média do Brasil, onde a gente tem 70% da população ganhando no máximo 2 salários mínimos, a gente está falando de uma média salarial bem alta. Maria, deixa eu aproveitar que você está aqui com a gente, seu tempo preciosíssimo. Eu gostaria que você trouxesse as dicas da especialista, as dicas da Maria Sartori, para quem está pensando agora, depois dessa nossa prosa toda, tal, a pessoa começou a pensar, eu acho que eu posso trabalhar com agro. Quais seriam os primeiros passos? O que que as pessoas têm que se preocupar? O que que elas têm que buscar para poder entrar nesse mercado do agronegócio? Perfeito, então vamos lá. Primeiro, assim, queria muito estimular para quem tem interesse e gosta do segmento, para de fato se aprofundar nele, porque é um segmento onde a gente acompanha o crescimento há muito tempo e isso deve continuar ainda por longos anos, visto a extensão territorial do Brasil e a necessidade de alimentar o mundo inteiro, né. Então, é definitivamente um segmento aí, pensando em carreira, muito positivo. Bom, dito isso, e saindo um pouco do básico, que é fazer
uma faculdade de agronomia, uma faculdade de engenharia agrícola, ou mesmo começar pelo técnico. A gente tem excelentes cursos técnicos para se começar, para entrar nesse segmento. Hoje, Divino, sai na frente o profissional que tem mobilidade. Afinal, como bem dizemos, a gente está falando de um país com uma extensão territorial gigantesca, onde oferece muitas oportunidades distantes dos longe centros, então a questão da mobilidade é bastante importante, e a questão da comunicação. E quando a gente fala em comunicação, eu não queria nem apenas citar a questão do idioma. Obviamente que o profissional que tem o segundo idioma, que tem o inglês, ele acaba saindo na frente, né, Divino? Mas hoje a gente fala muito do profissional do agro que tem a capacidade de se comunicar. E quando a gente fala da capacidade de comunicar, é a capacidade de se comunicar desde o produtor rural, que está no campo, até o mercado financeiro, até a Faria Lima. Então a gente gosta muito de falar isso, o profissional que tem a capacidade de comunicação, da Faria Lima ao campo, que é o profissional que consegue se comunicar com todos aí os stakeholders do agronegócio. Então, investir na oratória, na capacidade de se comunicar, de se relacionar, é muito importante dentro do agronegócio. Eu estava ouvindo um podcast e o rapaz falava exatamente sobre a comunicação e ele falava da dificuldade que muitos profissionais tinham, às vezes, às vezes ele falava assim para o cliente dele, olha, veio fulano aqui conversar com você, ele entende tudo desse assunto, entende tudo do seu problema e ele vai falar com você. Quando o profissional chegava na frente do cliente, ele travava, ele simplesmente não conseguia se comunicar. E é um problema que muitas pessoas têm, né? De ficar com medo de falar, ficar com medo de errar. A gente não tem que ter medo de errar, né? A gente tem que ter vontade de acertar, não é isso? E com certeza, e isso, Divino, eu acredito que é muito ligado à questão das redes sociais, à questão do celular. Principalmente quando a gente fala dessa geração mais nova, é uma geração, agora, inclusive, que passou pela pandemia, que ficou muito fechada no próprio mundo, fechada no próprio celular. E aí, quando vai para o mundo real e vai encontrar com alguém, a pessoa fica acanhada, né? Acho que a palavra é essa, fica tímida, fica acanhada, fica com medo de errar e se trava completamente. E quando me falam, poxa, Maria, eu sou tão tímido, me dá uma dica. A dica é exatamente essa que você comentou, Ronaldo, Divino. A gente não pode ter medo, a gente tem que se jogar, porque mesmo quando a gente erra tentando acertar e no mínimo você vai aprender e você vai aprender fazendo. Então, assim, a gente tem que se jogar, que se tem e que tentar, independente se a gente está tímido ou com receio ou com medo. Isso é muito comum nessa geração que vem chegando agora. Afinal de contas é o seguinte, mesmo quando a gente erra, a gente acerta. Maria, que bom falar com você, eu adorei. O tempo passou assim rapidinho, né? A gente Foi nem viu mesmo. passar. Eu adorei saber que o agro tem tudo isso de bom para oferecer para as pessoas, que está faltando realmente as pessoas conhecerem e entenderem. Então, deixa aí as redes sociais de vocês, quem quiser conhecer um pouco mais, onde é que encontra vocês? Legal, Divino. Agradeço pelo bate-papo, foi muito bom conversar com você. É sempre bom falar a respeito do agro. Eu sou apaixonada pelo setor, acompanho o setor há muito tempo, então sempre que puder, me chama aqui para a gente fazer esse bate-papo. Para quem quiser dar uma olhada, até nas posições que a gente tem aí em aberto, ou que eventualmente precisar contratar mão de obra especializada para o agro, é só entrar aí no nosso site, roberthalf.com.br, ou procurar a gente aí nas redes sociais, a gente está super à disposição aí para ajudar. Só lembrando que o Robert é com T mudo no final e o Ralph é com H no H, final. bem lembrado, Divino, bem lembrado. Obrigado, abração para você. Fica com Deus. Obrigada, Divino, um abraço, tchau, tchau. Tchau.
Gente, eu conversei com a Maria Sartori, que é da consultoria Robert Half. E o tema da nossa entrevista foi as profissões em alta no agro para o ano de 2024. Se gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário, se inscreva nesse canal. Grande abraço para vocês, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.